Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Breno Lopes, Rony e agora o Everton. Goleiro toma atitude de última hora no Palmeiras após críticas. Jogador sofreu duras críticas após o empate em 2-2 diante do Corinthians. O Palmeiras vem de um resultado com um gosto um pouco amargo no empate em 2-2 no clássico contra o Corinthians. Isso porque a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vencia a partida por 2-0. Por outro lado, o time segue invicto no Campeonato Paulista. Até aqui em 9 partidas, conquistou 5 vitórias e 4 empates. Durante o clássico, o Palmeiras chegou a ficar na frente do placar e levou o empate nos minutos finais com belo gol de falta de Rodrigo Garro. O lance, porém, dividiu opiniões da torcida palmeirense nas redes sociais e gerou críticas ao goleiro Everton. Muitos acreditaram que o arqueiro falhou no gol e que poderia ter sido evitado. Devido a muitas críticas, o Everton se blindou nas redes sociais. Ele e sua esposa limitaram os comentários em suas publicações no Instagram após o episódio. As pessoas que cuidam das redes sociais do jogador também estão apagando muitos comentários de ódio, segundo o portal UOL. A última publicação foi feita há 4 semanas e chegou a mais de 5.000 comentários depois do clássico, muitos deles ofensivos. Alguns jogadores do Palmeiras têm sofrido com dizeres maldosos nas redes sociais. Após um derby, Breno Lopes recebeu ameaças na internet por ter perdido um gol e Rony foi outro que até cogitou deixar a equipe por falas maldosas no ambiente digital. O clube, por sua vez, entende que os comentários não deveriam ser levados em consideração e que as críticas não ganham corpo na realidade das arquibancadas. Muitos torcedores do Palmeiras se manifestaram online após a falha do goleiro no gol que deu um empate ao Corinthians, porém outros o defenderam. Confira nos prints abaixo. Já comunicou, Leila Pereira pode assinar acordo milionário no Palmeiras. Quando se trata de patrocinadores e dinheiro entrando aos cofres, o futebol brasileiro tem proporcionado algumas concorrências, como ocorre, por exemplo, entre Palmeiras e Corinthians com Crefisa e VaideBet. Isso porque recentemente, Leila Pereira falou sobre o acordo de patrocínio Master no valor de R$370 milhões confirmado pelo rival para 2024. Na ocasião, a presidente questionou os valores divulgados por Augusto Melo. Não adianta fechar patrocínio com valores astronômicos e ninguém ver o contrato. Sou contra as cláusulas de confidencialidade no futebol. Acho que o jornalista e o torcedor têm direito de saber quanto o clube está recebendo, até para comparar, disse. A questão é que esse assunto ficou para trás e agora o Verdão tem outra prioridade, também envolvendo novos acordos, mas em outro setor, algo que vinha sendo questionado por alguns nos bastidores. De acordo com o GE, o Alviverde vai abrir concorrência para a exploração de suas placas de publicidade no Allianz Parque a partir de 2025, pois o vínculo atual que está em vigência termina em dezembro deste ano. Dessa forma, a diretoria já comunicou ao mercado que ouvirá ofertas. Para se ter ideia, o Verdão é o único dos 20 clubes da Série A que não tem acordo com a Brax para a exploração de suas placas. Até o começo do ano, por exemplo, Corinthians e Flamengo também estavam fora dessa lista, mas anunciou acordo, R$240 milhões e R$330 milhões por 5 anos, respectivamente, ligando o sinal de alerta no Palmeiras. De acordo com o balanço financeiro de 2022, o último divulgado pela diretoria palmeirense, foram R$14,5 milhões com placas de publicidade de seus jogos no Paulista e Brasileirão, considerado pouco perto dos rivais. Ao menos até aqui, os números da última temporada ainda não foram apresentados, mas a expectativa é de que o montante seja maior. Mais assuntos serão decididos pelo departamento de marketing nos próximos meses. Vale lembrar que o contrato vigente de patrocínio com a Crefisa e Faculdade das Américas, juntamente com um acordo com a Puma para fornecimento de material esportivo, também estão próximos de vencer. No caso da exposição das marcas no uniforme, a presidente Leila Pereira, também dona da Crefisa e Fan, vai abrir outra concorrência. A Esportes da Sorte, patrocinadora do time feminino, já sinalizou que deseja concorrer. De qualquer forma, a intenção é aproveitar desse bom momento que vive o clube, justamente para aumentar os lucros e automaticamente seguir com um elenco extremamente competitivo por mais tempo. R$186 milhões, Palmeiras ficou super feliz. Klopp ajuda Verdão com negócio surreal. O Liverpool da Inglaterra está de olho em uma possível negociação com o Alviverde Paulista e o negócio pode render uma bolada. O Palmeiras segue sendo um dos grandes protagonistas nas revelações de jovens nos últimos anos do futebol brasileiro.
Os grandes nomes que se destacaram recentemente são Endrick, Estevão e Luiz Guilherme. Esse último vem sendo um destaque por uma situação específica. Para muitos, ele seria um dos principais talentos e é um jogador que atingirá um nível que todos querem ver. Ele está na mira do mercado europeu e já teve seu nome ventilado em alguns gigantes europeus. Agora, mais um clube apareceu como possível interessado no jovem talento. De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do site Nosso Palestra, o Liverpool, do treinador Jürgen Klopp, estaria interessado na contratação do jovem meia-atacante Luiz Guilherme. Avançando nas informações sobre o interesse do gigante inglês, o jornalista Jorge Nicola trouxe mais bastidores sobre o assunto. Ele revelou que o Alviverde Paulista já teria estipulado o valor para fechar um negócio. Segundo a apuração de Nicola, para negociar o jogador, o Verdão estaria disposto a fechar o negócio por um alto valor. Além da quantia desejada, como fez com Endrick na venda ao Real Madrid, a equipe quer bônus. O montante desejado pelo Palmeiras para vender o jovem Luiz Guilherme ao Liverpool seria de 35 milhões de euros, quantia que corresponde a aproximadamente a 136 milhões de reais na cotação atual. Ainda devemos aguardar o que será feito e se o negócio terá algum avanço. Vale lembrar que o Verdão vem dando oportunidades para o jovem e ele pode ter mais espaço na temporada. Depois do empate contra o Corinthians, o Palmeiras volta a campo dentro de casa contra o Mirassol, pela próxima rodada do Campeonato Paulista. Ainda faltam 4 jogos para encerrar a primeira fase do campeonato. O próximo duelo do Palestra será na noite do próximo sábado 24, às 18 horas, pela 10ª rodada do Paulistão. O time de Abel ainda briga pelo primeiro lugar geral. No momento, em relação à tabela da competição, o Verdão tem 18 pontos e lidera o Grupo B. A vantagem para os outros times do grupo é de 4 pontos para o segundo colocado, Água Santa, e 5 para a Ponte Preta, terceiro colocado. Na tabela geral do Campeonato Paulista, a equipe palmeirense briga com o Santos para saber quem será o dono da primeira fase do Paulistão. O Palestra tem 18 pontos e o Peixe tem 1 ponto a mais com um jogo a mais. Rodrigo aborda a chegada de Endrick no Real Madrid e alerta cria do Palmeiras. Camisa 9 do Palmeiras está em contagem regressiva para mudar rumo da carreira. No último final de semana o Palmeiras encarou o Corinthians na Arena Barueri e sentiu o gosto amargo de ceder o empate ao rival em uma partida que estava praticamente encaminhando uma tranquila vitória. O Verdão abriu o placar com Endrick, fato que rendeu mais uma bolada de dinheiro ao Palestra, pelo acordo firmado com o Real Madrid, equipe que a cria da academia deve atuar a partir de julho de 2024. Entretanto, a saída do promissor jogador de 17 anos é algo que mexe com a torcida alviverde, pois sabe que perderá um atleta diferenciado e um dos trunfos de Abel Ferreira. Ao menos, o momento de Flaco Lopes acende a esperança de que o setor não ficará sem um jogador importante, afinal, o argentino tem sido uma das boas surpresas neste início de temporada. Mas o fato é que o maior campeão do Brasil, assim como o Real Madrid, está em contagem regressiva para a mudança de rumo de Endrick. Nesta terça-feira 21, uma entrevista de Rodrigo, jogador brasileiro que já cravou experiência no clube merengue, apontou desafios para a joia palestrina. Em entrevista ao programa Arena SBT, Rodrigo foi transparente ao abordar o que Endrick deve encontrar em seus primeiros momentos nos blancos. O jogador formado no Santos mandou recados para o camisa 9 do Verdão. O Endrick tem muita qualidade para ficar com a gente. Mas é normal, às vezes é normal passar por um período de adaptação no começo. Nem todo mundo chega aqui jogando. A gente espera que ele chegue jogando, fazendo gols, mas ele é muito novo, iniciou o jogador do Madrid. Rodrigo é um exemplo de como o clube espanhol projeta seus jovens atletas. Assim como Vini Júnior começou atuando em 3 partidas pelo Real Madrid B, em sua primeira temporada, depois foi acionado em 26 jogos na equipe principal. A informação é do portal Vamos Palmeiras. Mas o raio que chegou à seleção brasileira também deixou uma mensagem importante para a construção que Endrick está prestes a iniciar. Não vai ter nada de errado passar por um período de adaptação. Pode acontecer com todo mundo, é normal, e ele vai ver o quanto vai evoluir. Enquanto vivência a reta final de Endrick na academia, o Palmeiras ainda tenta se reforçar. Nesta terça-feira 20 veio à tona a nova investida do clube para contratar Maurício, atleta do Internacional. Além disso, uma entrevista do mais novo reforço do Palestra, o meio-campista Rômulo, deu uma declaração que expôs como sua negociação com o Verdão deixou rivais comendo poeira. Contudo, o Palmeiras tem a missão de retomar o caminho das vitórias após o empate contra o rival.
Para isso, entra em campo contra o Mirassol, na próxima rodada do Paulistão, em duelo que acontece na Arena Barueri. Inter aceita negócio, Palmeiras acena 32 milhões de reais e tem sim de Maurício. Se os gaúchos estavam antes irredutíveis em baixar os valores, desejo do meia de 22 anos pode ser o início de negociação com final feliz para Abel Ferreira. Nesta terça-feira 20, o Palmeiras anunciou a contratação do meia Rômulo, do Novo Horizontino. O jogador de 22 anos vai defender o maior campeão do Brasil após o Campeonato Paulista. Rômulo é o quinto reforço do Alviverde para o elenco em 2024. Antes dele foram anunciados o volante Aníbal Moreno e os atacantes Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Lázaro. Segundo o jornalista André Hernan, o próximo objetivo de Leila Pereira é encontrar o substituto de Endrick, que em julho, ruma para a Espanha para defender o Real Madrid. William José do Real Betis foi sondado pela diretoria do Verdão, porém nenhuma proposta foi oficializada, segundo o All Sport. Assim, o centroavante de 32 anos permanece na Europa. O jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol, apurou que o Palmeiras não desistiu do meia Maurício. Apesar do Internacional priorizar uma venda para a Europa, a diretoria do Verdão já acena para valores altos. Os paulistas estão dispostos a pagar cerca de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos de Maurício, informa a Gol em matéria desta terça. Por sua vez, o Inter quer 8 milhões, 43 milhões de reais, pela fatia que detém do atleta de 22 anos, 50% dos direitos econômicos. Os gaúchos não estão dispostos a recuar por entender que Maurício se valorizou nos últimos anos. A situação de Maurício teria que ser negociada com os detentores de outros percentuais dos direitos econômicos. O Cruzeiro é dono de 25%, o Desportivo Brasil mantém 20%, e o próprio Maurício possui 5%. Vale reforçar que, até o momento, o Palmeiras não enviou uma proposta ao Inter. A alta cúpula alviverde entende que Maurício vale 12 milhões de euros, 64 milhões de reais, contabilizando 100% dos seus direitos econômicos. Por isso, Leila autoriza um investimento de 6 milhões de euros por metade da fatia de Maurício, considerado por Abel Ferreira como substituto ideal de Rafael Veiga no meio de campo. Maurício está disposto a ouvir uma proposta para defender as cores do Palmeiras. O meia-atacante, porém, é cauteloso em relação ao futuro e só vai se manifestar após o início das tratativas, completa a reportagem de Thiago Fernandes. O meia tem contrato no Beira-Rio até dezembro de 2027 e o Inter recebeu consultas de clubes da Major League Soccer, MLs da Atalanta e da Lazio, ambos da Itália. O Palmeiras entende que a negociação é muito difícil, já que terá que convencer o Inter e também os outros dois clubes envolvidos por Maurício. Mas o interesse do meia em ouvir a oferta anima os palestrinos. Vale reforçar que o Inter está fora da disputa da Libertadores. Os gaúchos disputarão a Copa Sul-Americana, enquanto que o Alviverde já está até garantido no Super Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. E você, torcedor, o que você acha da situação sobre Maurício? Deixe a sua opinião nos comentários.